Oi, gente! Bem-vindos ao Desencaixotando-se. Esse é meu novo canal e também podcast. E, bom, já tem um tempão que eu tenho esse projeto em mente, né? Que não necessariamente seria um canal ou um podcast, já foi muita coisa. Enfim, já foi livro, já foi Instagram de texto, já foi tanta coisa. Mas agora, finalmente, eu dei esse pontapé inicial. Ah, mas por que agora? Por que não antes? Por que não foi em outro momento pra frente? Porque agora, exatamente agora, especificamente agora, eu tô, assim, muito mobilizada emocionalmente e mentalmente. Eu tô num dia que eu tô cheia de coisas dentro de mim, de conteúdos, de emoções que eu não sei se eu sei nomear, eu não sei se eu sei dar a devida proporção, eu não sei o porquê, eu não me sinto confortável de estar com determinadas emoções, né? Coisa minha, assim, como todo mundo tem na vida, né? Enfim. E aí esse estado de ebulição me motivou a fazer alguma coisa com tudo isso que eu não tenho nenhum controle sobre, né? E que, tudo bem, não ter nenhum controle sobre as coisas, porque a vida é assim, mas não conseguir fazer aquele movimento de, bom, já que eu não tenho controle, eu não me importo. E além dessa, né, tentar achar várias justificativas pra gente destituir a importância de alguma coisa. Bom, não funciona, tá? Nunca funciona. Fica a primeira dica aqui. Eu até escrevi um texto sobre isso que tá lá no Instagram, Desencaixotando-se, @Desencaixotando-se, sobre vulnerabilidade. E esse estado, né, que eu acabei de falar um pouquinho a respeito, me motivou a pegar essa energia e jogar para alguma coisa útil, né? E útil para além das que eu já tô acostumada a fazer, né? Para as quais eu não preciso de tanta energia assim, então não ia esvaziar também tudo que tá aqui. E aí eu pensei, poxa, eu acho que é um momento, eu tô precisando falar, né? Pôr coisa pra fora. Então eu achei um momento muito legal pra verbalizar, né, um pouco disso que tá dentro de mim, que tem relação com 1 milhão de coisas da minha vida já por longos períodos, porque às vezes a gente passa por alguma situação que parece que ela tem uma proporção gigante, né? E aí a gente racionalmente pensa, cara, tá, mas não faz sentido ter toda essa proporção. E aí a gente precisa lembrar que aquilo, na verdade, é a ponta do iceberg de alguma coisa que já estava ali, né, para ser tocada, para ser trazida à tona, e certas situações, certas circunstâncias, certos acontecimentos, certas pessoas, meio que tem essa capacidade de acessar esses lugares, né, que a gente não está muito acostumado a acessar. Por mais que estejam dentro da gente, é muito mais fácil acessar certos lugares fora, até muito longe da gente, para fora, do que no nosso interior, né? Quanto mais profundo, mais difícil é. A gente passa, às vezes, uma vida inteira e morre sem acessar algumas coisas que estão aqui dentro. E, bom, é importante, né, acessar isso. Isso faz a gente crescer na vida, isso faz a gente depois se apropriar mais da gente, e isso às vezes vem com um pouco de desconforto mesmo, né? Vem de uma maneira que não é a maneira mais ideal, né? Mais legal, mais gostosinha, né? Às vezes é gostosinho, mas às vezes não é não. Enfim. E para que a gente não fique paralisado quando isso acontece, a gente precisa dar vazão para essa energia, mas é dar vazão mesmo. Não é assim, uma saída aleatória, eu vou sair para esquecer isso, eu vou comer alguma coisa para esquecer isso, eu vou ligar para alguém para falar sobre isso ininterruptamente e, né, às vezes não tem nem muito o que você falar sobre alguma coisa, você não sabe nem direito
que você está sentindo. Enfim, por que você está sentindo, ou você sabe por que você está sentindo, mas você também não se conforma, né? O que eu quero dizer com isso? Não aceita, não abraça, não acolhe aquilo que tá ali. É isso aí, às vezes não é da maneira como você gostaria que fosse. Não é a coisa mais madura, enfim, de se encarar. Bom, e aí isso me motivou a criar esse canal aqui de comunicação, né? Para esse episódio piloto aqui eu não trouxe nenhum roteiro. Eu acho que se eu tivesse preparado algum roteiro, alguma coisa assim, me preparando um pouquinho mais, assim, parado para dar um pouco de atenção técnica para isso, pelo menos nesse primeiro momento, seria o suficiente para estagnar essa energia de preciso falar, preciso colocar para fora, preciso, né? Que eu tô fazendo agora. Então, de repente, escrever um roteiro ia me trazer um certo alívio, né? Disso aqui que eu tô vivendo internamente, e já ia me tirar um pouco desse, né, essa urgência, né? Aí de repente, é aqui, aí eu começo a pensar em coisas que eu escrevi mais do que falar sobre elas, e já não ia estar acontecendo o que está acontecendo, e eu me propus a postar o que for sair daqui, tá? Sem roteiro. Eu prometo que das próximas vezes vai ser algo melhor, né? Porque é a primeira vez que tô fazendo isso. Não sei se eu já falei isso aqui, ou se foi em outras 30 gravações que eu fiz aqui, tentando prosseguir. Enfim, sobre os ruídos também, eu já comprei um microfone bom, hoje nessa pilha, né? Eu fiz a compra do microfone, então agora eu tô me motivando cada vez mais a dar continuidade a esse projeto aqui. Enfim, o que eu acho que dá para trazer aqui hoje? O objetivo desse canal também é fazer uma coisa que eu faço muito por mim, que é tentar me tirar de caixinhas, né? Que às vezes eu mesma me coloquei, às vezes outras pessoas me colocaram. Às vezes a gente é colocado muito pequenininho e nem sabe, não consegue nem ver que aquilo ali é uma caixa que a gente foi colocado, que limita a nossa capacidade de perceber as coisas como elas são de verdade, né? Não só pelo viés que a gente está acostumado, o que mais convém, o que mais faz sentido. Tudo tem vários lados, ainda que um lado predomine, tudo tem vários lados, e se a gente só vê o que predomina, por mais que esse que predomina seja real, né, esteja vinculado com o que se aproxima mais de uma verdade absoluta, né, ele não é único. Então, tudo tem várias camadas, né? A gente tem várias camadas, e eu acho que a gente esquece disso. E, bom, a proposta aqui é falar para mim, dizer para mim essas coisas que eu preciso dizer, me desrotular, abraçar o meu próprio caos, abraçar a minha subjetividade, abraçar a complexidade de quem eu sou e convidar as pessoas que estiverem ouvindo aqui e se identificarem a fazer o mesmo, né? Tentar se enrijecer menos com relação às próprias opiniões, aos próprios posicionamentos, a forma como vê a vida. Eu sei, como eu sei, porque eu sou uma pessoa que tem um TDAH muito forte, assim, muito, muito comprometedor, né? Meu psicodiagnóstico que eu diga. Enfim, e eu tenho outras questões que eu sei muito bem como é que é essa necessidade imensa que a gente tem de se apegar a alguma coisa, né? Em alguma certeza, em algum lugar seguro pra gente pisar algum chão, né? Porque parece que cada vez menos a gente tem onde se sentir seguro, né? E ok, tem gente que se dá muito bem com isso, pelo menos assim, por longos períodos na vida, ou até uma vida inteira, pessoas que até se sentem muito confortáveis nesse lugar de instabilidade. E não é o meu caso. E não é o de muita gente também.
inclusive de pessoas que dizem se dar bem com a estabilidade. Às vezes essas pessoas não pararam para pensar se aquilo não é um mecanismo de defesa, não é um mecanismo de fuga, mas não vamos entrar nesse mérito agora. A questão é, tá tão difícil, né, a gente se sentir minimamente seguro, e então é muito fácil cair na tentação de rótulos, de caixas, de se identificar com um discurso, com uma ideia, com um conceito, com qualquer coisa que a gente sinta, que convide a gente a se vincular, né? E se tiver ainda um grupo, uma comunidade, aí sim é que a gente encontra o senso de pertença e fica cada vez mais difícil olhar para aquilo, né? Seja o que for isso que a gente está falando, com a real complexidade, né? Vendo a coisa como ela é de fato. E aí passa a ser muito perigoso esse lugar de não ver as coisas como elas são, né? Tudo bem, a gente não tem como ficar numa única coisa, né? Batendo, estudando, lendo, se informando, pensando, refletindo e tendo todo esse trabalho com tudo que a gente considera importante pra gente, né? Ou que a gente queira agregar, né, na nossa vida como um valor, como um norte. Não tem condição da gente viver em função de estar sempre destrinchando, né, as coisas. E aí não é sobre isso. Então tudo bem, tem coisas que a gente não vai realmente ter como acessar sobre um determinado assunto, sobre alguma coisa que é importante pra gente. E às vezes o próprio tempo, o que for importante pra gente saber, né, o tempo, a vida, o vínculo com aquele conceito, né, com aquela pessoa, com aquele lugar, com aquela comunidade, vai ser o suficiente para trazer o que foi importante para a gente receber, né, para lidar novamente com essa nova camada daquilo que a gente está tão apegado. Enfim, eu acho que deu para entender. Eu me enrolei um pouquinho, mas acho que deu para entender. Então, eu mesma tenho muito esse problema de buscar, né, inconscientemente, não conscientemente, buscar certezas. Então eu vou me alimentar desse jeito aqui, essa dieta aqui é que parece ser a melhor, então vou seguir só essa dieta aqui. Tal exercício é bom para longevidade é importante para mim, então vou fazer tal exercício. Mas aí eu tenho que estudar aquele exercício, tenho que estudar aquela alimentação que eu escolhi seguir de várias maneiras para ver se aquilo é bom mesmo. Por exemplo, recentemente eu descobri um aplicativo, depois até eu vou indicar ele aqui, sim, se chama OnSkin, e ele é tipo um desrotulando, que é a mesma proposta para alimentação, né, o desrotulando. O OnSkin, ele tem ali uma nota para todos os produtos de pele, né, maquiagem, higiene pessoal, essas coisas, shampoo, tudo isso. E eles dão a nota e dizem os ingredientes ali, a lista dos ingredientes, o que faz mal, o que não faz, por que aquele composto ali é considerado nocivo, por que ele fez cair a nota, e eles desconsideram os ingredientes que estão limpos, né? Enfim, eu encontrei esse aplicativo e aí pronto, eu comecei a rotular tudo que eu tenho. Eu joguei fora, não joguei fora totalmente, mas eu deixei assim guardado para ver o que eu vou fazer com 1 milhão de shampoos, maquiagens, que eu não tenho tanta maquiagem assim, mas assim, sabe quando a gente vai ganhando, vai comprando e nunca nem usa? Produtos de skincare, inclusive alguns novos, né? E eu fiquei, não posso mais usar isso aqui. Agora todo produto que eu comprar vai ter que passar por esse crivo de saber que os ingredientes são seguros para a saúde da gente a longo prazo. Enfim, tem coisas que até, como essa, né, bem objetivas, elas podem estar ao nosso controle, né? Mas se a gente for fazendo a mesma coisa com escolhas que a gente faz, né, com valores, com nortes,
mais complexos do que esse, uma filosofia de vida, uma religião muitas vezes, sim. Mas isso aí também é um mérito a se entrar com mais cuidado, mas é um exemplo aqui que dá pra gente ter. Um viés político, né? Também, que é outro campo espinhoso, então não vou entrar aqui agora. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente se sente seguro imediatamente que a gente acredita que encontrou aquilo que faz sentido, né? Então, a gente abraça aquilo e a gente se permite ser abraçado por aquela comunidade, por aquela ideia. Só que esse se permitir ser abraçado e esse abraço cria uma relação simbiótica e muitas vezes de dependência, de sustentar uma ideia muito enriquecida. Então, aqui eu vou pegar vários assuntos que estão muito enrijecidos, né? Várias ideias que são ditas muito assim, jogadas, né? Que tem que ser de um jeito, que é desse jeito. E eu vou tentar ver por várias perspectivas que fazem sentido para mim, né? Eu sei que a questão de diploma, o que eu quero dizer com isso? Formação acadêmica e tudo, é uma coisa que eu acho que não precisa ter relação com o que a gente vai trazer, né? Com o que a gente traz, com o que a gente tem para dizer. Muitas pessoas que não têm currículo, né? Tem muito mais a dizer do que pessoas que têm currículo. Bom, mas eu sou psicóloga, não estou trabalhando com isso no momento, não estou atendendo no momento, mas eu sou psicóloga e me especializei em psicoterapia sistêmica. Meu gato, gente, desculpa, rapidinho. Vem, meu amor. Enfim, eu me especializei em psicoterapia sistêmica, né, que é de família e casal, né, sistêmica porque a gente não vê só o paciente, né, o indivíduo e as questões que ele traz ali, a gente quer entender todo o sistema que esse indivíduo está inserido e as relações de tudo que ele vive internamente, todas as questões dele com o entorno, né, e também foi para entender as minhas próprias questões, porque eu sou filha de uma separação muito dura, né, muito difícil dos meus pais e filhos de separações, de divórcios difíceis, sabem como é que é, né, como que isso se torna complexo na nossa formação como sujeitos, né, mais pra frente isso traz impactos muito graves na adolescência até na vida adulta. Enfim, então, bom, eu acho que eu já falei muito mais do que eu pretendia falar. Essa aqui é a ideia geral, né? Como eu falei, é de ir trazendo muitas micro perspectivas. Sabe quando tem aquele conceito de... como é que é, gente? Que é muito bom. O Tribunal das Pequeníssimas Causas. Aqui é o Tribunal das Pequeníssimas Perspectivas, talvez, assim. Então, eu trarei pequeníssimas, médias, grandes, todas as perspectivas que eu achar necessárias para que elas complementarmente, de maneira complementar, consigam trazer um todo, né? Para que para que eu mesma, né? E para que cada um que esteja escutando consiga perceber melhor, assim, caso se identifique com a situação que eu estou trazendo, consiga se perceber melhor, né? E que algumas coisas façam mais sentido. Bom, é isso. Muito obrigada por quem ouviu até aqui. Pode ser que esse vídeo aqui bata 0 views, mas tudo bem. Eu já tô muito orgulhosa de ter postado isso aqui. Se você estiver ouvindo é porque eu postei de fato, né? E é isso. Bom, fiquem no aguardo que os próximos episódios virão. Para quem quiser me acompanhar melhor, né? O Instagram do podcast do canal, né, é @desencaixotando-se, tudo junto, né, desencaixotando-se, minúsculo e tudo junto. E eu tô sem rede social pessoal agora, mas com o tempo eu também tô dando pontapé nisso.
eu vou trazer aqui para quem quiser me acompanhar mais na minha vida pessoal, tá bom? Obrigada. Beijo, gente.